Fala, meus amigos! Professor Diego Alves com vocês para mais um vídeo aqui do nosso canal Papo de História. E o tema parece polêmico, mas eu garanto para vocês que não é. Para além das questões políticas, embora vamos citá-las, a camisa da seleção brasileira, ela poderia ser vermelha? Após a vinheta, eu quero discutir isso com você. Muito bem, gente! Professor Diego aqui com vocês. Já disse no nosso canal Papo de História para mais um vídeo. Então, já deixa o seu like, compartilha, comenta e considere se inscrever nesse canal, porque nós temos conteúdo de história, curiosidades históricas quase todo dia, beleza? Quase todo dia. E várias lives formativas e informativas para você. E vamos direto ao assunto, né? Afinal de contas, a camisa da seleção brasileira, ela poderia ser vermelha? Eu sei que você já deve ter ouvido falar por aí, ou mesmo já gritou. A nossa bandeira jamais será vermelha. Mas e quanto à camisa da nossa seleção? A camisa da seleção brasileira, ela, de fato e de verdade, poderia ser vermelha? Há algum aporte histórico, cultural para isso? Bom, primeiro nós temos que entender que apesar da camisa das seleções representarem, obviamente, os seus países e serem inspiradas a priori na bandeira dos mesmos, nem sempre elas vão seguir as cores da bandeira. Vou citar um exemplo para vocês. A bandeira do Japão, por exemplo, que é branca com uma bola vermelha no centro. O uniforme da seleção japonesa é azul. E por que é azul? É uma referência à antiga Imperial Universidade de Tóquio, atual Universidade de Tóquio. E é por isso que os samurais azuis jogam de azul. Bom, a seleção holandesa, a bandeira da Holanda em si, ela não é laranja. Mas a família real holandesa, a família de Nassau-Orange, tinha a cor laranja. Então é uma referência à família real dos Países Baixos, tá? Estou falando Holanda, vocês sabem a diferença de Holanda para Países Baixos, né? Enfim, é outro vídeo, depois eu dou essa curiosidade, tá? O que é a Holanda, a região, e os Países Baixos, beleza? Então, para que não fique confuso, o uniforme da Holanda é laranja em homenagem à família real, à família imperial, a família de Nassau, beleza? Então, nem sempre vai seguir-se a cor da bandeira, mas será inspirada, talvez, na família real, ou alguma questão histórica muito forte dentro daquele país ou região, tá? Voltando para o Japão rapidamente, muita gente diz que além dessa questão da Universidade de Tóquio, eles também não queriam se confundir com as seleções da China e da Coreia do Norte, que historicamente sempre jogam de vermelho, tá? É claro que aí há questões realmente referentes à bandeira, ao comunismo em si, mas o Japão queria fazer essa diferenciação. Estão entendendo? Então, o Japão joga de azul por conta da Universidade de Tóquio, muitos jogadores eram de lá. A Holanda joga de laranja em homenagem à família de Nassau. E são alguns exemplos. A própria seleção brasileira já jogou de preto uma vez. Mas aí foi uma campanha contra o racismo, jogou toda de preto. A seleção italiana é outro exemplo. Os italianos jogam de azul. E aí também tem uma referência, não é? A família, antiga família real, não é? Se não me engano, Saboia. Já jogaram de preto também na época do fascismo. Vocês estão vendo os uniformes aqui do lado. Então, vocês conseguem perceber como nem sempre vai seguir a bandeira? Bom, a nossa bandeira é verde e amarelo, vocês sabem, tem vídeo aqui nesse canal, por conta da família de Habsburgo-Bragança, não é? Depois, com a República, o verde, amarelo e o azul ganharam outros sentidos, beleza? Mas, historicamente, essas cores são associadas às famílias reais, que se juntaram, né, no casamento que tivemos, Habsburgo e Bragança, e daí legou-se a nossa bandeira, tá legal? Então, Dona Leopoldina, Dom Pedro I, beleza?
família de Habsburgo, família de Bragança. Daí vem o verde e amarelo. Além da esfera lá, da Cruz de Malta, enfim, todos os outros símbolos que compõem, não é, a nossa identidade como Brasil. Beleza? Herança portuguesa. Ok? Ok. Mas, aí eu quero chegar com vocês, o nome Brasil vem do quê? Vem da árvore pau-brasil, que produz um corante avermelhado. Além do que, há também uma tese de que Brasil é uma referência de brasa. Brasa mesmo, fogo, vermelho. Então você tem um país que recebe o nome, por causa da política extrativista, é claro, de uma árvore que produz o corante vermelho, além do nome ser uma referência à brasa, se quiséssemos, poderíamos sim, de forma histórica, termos tido um uniforme vermelho. Tranquilamente. Poderíamos ainda nos apoiar nos índios, tá? Que nós comumente temos a mania de chamar de peles vermelhas. Então, uma homenagem a um povo nativo, ao mesmo tempo a árvore que dá nome a esse país. Um país que tem um nome que faz uma referência à brasa, a fogo. Então, sim, o Brasil poderia ter um uniforme vermelho. Porém, todavia, entretanto, eu sei, e você também sabe, que atualmente o uniforme vermelho no Brasil responderia apenas a questões políticas e ideológicas. E não vamos nos enganar, tá, pessoal? Essas questões sempre andaram lado a lado com o futebol. O futebol ele é um espaço para isso também. Gostemos ou não. Eu posso lembrar das manifestações religiosas da torcida do Olympique de Marseille, na França, sempre em honra à Virgem. Ou os times do leste europeu, com a sua fé ortodoxa. Eu poderia citar inclusive o Madureira, que já lançou um uniforme altamente político, voltado às esquerdas. Além, é claro, das figuras que estão em torno do futebol, que se manifestam politicamente. E eu sei que um uniforme hoje, vermelho na seleção, atenderia simplesmente a uma agenda. Nós sabemos disso. E esvaziaria completamente o sentido histórico que tal uniforme poderia ter. Mas a pergunta do vídeo é: o Brasil, como seleção, poderia ter um uniforme vermelho? Entendo eu, como historiador, que sim. Historicamente, sim. Todavia, essa não é uma resposta simples e básica. Entendo que qualquer mudança hoje seria carregado ainda mais de uma agenda política, o que desagradaria completamente os fãs da seleção, trairia cada vez mais barulho e grito desnecessário. Já é muito triste ver pessoas não usando o verde e amarelo, porque um grupo político simplesmente passou a usá-lo, quando a camisa da seleção pertence a todos os brasileiros. E isso é o mais importante. O uniforme contra o racismo, aqueles uniformes azuis, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, já jogamos de azul, embora haja na nossa bandeira o azul, mas todo de azul, né? Calção branco, é claro, mas praticamente, predominantemente azul. É fundamental entender que, de qualquer maneira, a seleção brasileira pertence aos brasileiros. E as discussões políticas, banais, bobas, tolas, que tentam adentrar no ambiente do futebol, muitas vezes fazem mais mal do que qualquer outra coisa. Então, se você vai assistir a Copa, se não vai, bom, se não vai não tem escolha, tá? Porque o Brasil vai parar, todo mundo vai assistir, você vai ter que assistir também para de ser chatinho. Entenda, a seleção pertence aos brasileiros, você gostando ou não de futebol. E tentar politizar a seleção no nível de polarização que nós já estamos, eu acredito que não é uma boa, tá legal? Então é isso, espero que tenha sido um vídeo instrutivo, talvez um pouco divertido para vocês. Me diz aí, vocês sabiam dessas curiosidades, dessas seleções? Já tinham visto essas camisas antes? Se não, e você gosta desses assuntos, considere se inscrever aqui nesse canal. Eu vejo você no próximo vídeo. Gostou?
Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.